Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um tema muito interessante, muito atual, de um autor francês com o nome de Éric Sadin, especialista na inteligência artificial, especialista no transhumanismo, especialista na vigilância global, e traz-nos uma obra surpreendente, escrita em francês, La surveillance globale. Éric Sadin, surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle. Portanto, eu vou fazer a tradução. Vigilância global, investigação sobre as novas formas de controlo. Portanto, vigilância global, investigação sobre as novas formas de controlo, Éric Sadin. Bom, quem é Éric Sadin? Éric Sadin é um profissional neste assunto, neste tema, escreveu várias obras e eu no final do vídeo vou dar uma pequena bibliografia de livros sobre este tema que vamos falar hoje, que é sobre a vigilância global, a nova sociedade que está a ser, portanto, que está a ser posta um pouco por todo o mundo, que é deste tema que o livro trata. Vamos investigar o livro, não é? O tema, com o autor Éric Sadin, que é especialista, porque já escreveu muitas obras, como eu disse, sobre esse assunto, e escreve aqui uma obra para nos alertar. Portanto, isto é uma obra para nos alertar e também uma reflexão. Quando nós chegarmos à parte do transhumanismo, que é na parte final, é uma reflexão sobre o novo mundo, a nova sociedade, qual é o perigo das tecnologias, para nós pensarmos, porque uma coisa que tem acontecido é que muitas vezes as populações não percebem as coisas. Portanto, isto é tão progressivo, digamos assim, como é chamado o novo normal, não é? É tão normal que as pessoas não percebem. Imaginamos alguém dos anos 60, 70 ou 80 e vir hoje, em 2021, para a nossa sociedade, já ficaria bastante surpreendido, com uma visão muito diferente do mundo em que viveu, não é? Em que vivia, não é? Portanto, muitas vezes os povos não percebem o que está a acontecer por causa da velocidade, portanto, da velocidade da tecnologia, que é isso que este livro também fala. E vamos agora ver um pouco o conteúdo do livro. Não vou ler o índice, não vale a pena, prefiro falar globalmente do livro, até porque o livro está em francês, e vou fazer diretamente a tradução. Este autor é muito bom, digo-vos já, que é um dos melhores autores neste momento sobre este assunto. Tudo o que diga vigilância eletrónica, digital, tudo o que diga respeito à inteligência artificial, ao transhumanismo, todas essas áreas, este autor é mesmo muito bom. Então, o autor começa na primeira parte a dar-nos uma noção, portanto, as primeiras noções do que é a vigilância, do que é que se trata quando nós falamos na palavra vigilância. Ato ou efeito de observar o outro, vigiar. Portanto, quando um ato está a ser feito sobre um controle de um determinado ponto geográfico, não é? Ou então um determinado grupo específico de pessoas. Isto, portanto, é a definição de vigilância, não é? E isto tem muito a ver com o contexto das sociedades em que nós vivemos. Portanto, nós vivemos na chamada era pós-moderna, não é? Uma era característica, com várias características específicas, e o autor aqui nos fala sobre isso. E fala-nos sobre uma das principais características, portanto, desta era pós-moderna, é um mundo interconectado. O autor também faz aqui uma primeira abordagem sobre um mundo interconectado. O que é que significa um mundo interconectado? Fala-nos principalmente sobre o poder da internet, não é? Sobre o GPS, portanto, o sistema do GPS. No princípio do livro há uma descrição fantástica sobre tudo o que significa esse sistema.
Depois temos, portanto, uma abordagem sobre a pré-cognição. O que é que significa pré-cognição nas tecnologias, ou seja, a antecipação dos perigos. Portanto, aqui o autor nos fala que uma das primeiras, portanto, um dos primeiros objetivos, digamos assim, é, portanto, a pré-cognição, conhecer as coisas antes delas acontecerem. É muito interessante porque há aí alguns filmes de ficção científica que falam muito nisso, não é? Aliás, há um filme que agora não me recordo do nome, do Tom Cruise, muito interessante sobre o efeito de pré-cognição, não é? Antes dos crimes acontecer, eles sabem que vai acontecer por meio das tecnologias. Já há muito tempo que eu não vejo esse filme, mas meus amigos, se encontrarem, podem ver, é muito interessante. Depois passamos para a videovigilância. O que é que significa videovigilância? Ou CCTV, não é? Closed Circuit Television, ou circuito fechado de TV. Portanto, o autor aqui, Henrique Sadan, nos fala sobre tudo o que significa CCTV, para que serve, qual é a evolução tecnológica, os primeiros CCTVs até chegar aos nossos dias. Depois o autor passa para o chamado base de dados. O que é que significa, portanto, na tecnologia e principalmente na informática, quando nós falamos em base de dados, que é recolher, analisar e alertar. Lá está outra vez a palavra alerta. Depois o autor fala-nos sobre a personalidade da pessoa humana, que fica reduzida a um código. E é muito interessante esta parte aqui do livro, em que o ser humano, portanto, acaba com as tecnologias por perder a sua humanidade, e nós vamos ver isso com o transhumanismo mais para a frente, e acaba por ser reduzido a um mero código. E, ao mesmo tempo, o autor passa para outra parte do livro em que nos fala sobre mudança de paradigma. E aqui o autor nos fala sobre um grande catalisador. Portanto, meus amigos, quem estudou ciências sabe o que é que significa um catalisador, não é? Que acelera, portanto, uma combinação ou uma mistura, ou seja, o que for, não é? Quem estudou química sabe. Um catalisador é alguma coisa que vai acelerar um dado processo. E aqui o autor nos fala de um paradigma, em que as populações vivem num paradigma e aparece um catalisador. O autor aqui vai chamar o medo, portanto o autor aqui refere-se ao medo, como um dos principais catalisadores para acelerar um paradigma, uma mudança de paradigma. Ou seja, temos uma sociedade de um jeito, de uma maneira, não é? E temos um catalisador que é o medo, e esta sociedade vai mudar o seu paradigma com base no medo, não é? Porque com isso há todo um marketing que aqui o autor fala em marketing sofisticado, não é? Que utiliza a comunicação social e, portanto, tudo o que forma a comunicação social e as redes sociais, e depois o autor passa mais para a frente para um fenómeno também muito interessante, que é o chamado marcadores digitais, que eu já tinha feito um vídeo sobre inteligência artificial, podem ver no canal Ocidente Neri. Portanto, há de facto marcadores digitais que significam as nossas impressões, como nós quando deixamos as nossas impressões com os dedos, não é? Para uma identificação, quando fazemos um documento de identificação. Aqui o autor fala em impressões digitais, ou seja, tudo o que nós pomos quando entramos, quando nós damos uma entrada na internet, tudo o que nós pomos nosso, não é? Da nossa identidade, pode ser fotos, partilhar documentos, pode ser vídeos, podem ser uma série de coisas. Isto é chamado marcas digitais. Fica gravado, portanto, como marcas digitais. O autor aqui fala-nos de vários processos, inclusive de várias situações que aconteceram, que eu já falei no vídeo de inteligência artificial sobre a analítica a Cambridge e muitas coisas que aconteceram, alguns processos que aconteceram também, que tiveram a ver também com o Facebook e várias coisas, e várias redes sociais, sobre a manipulação dessas marcas sociais, dessas marcas digitais. Portanto, tudo isso, o autor aqui fala-nos sobre tudo isso. Depois o autor fala-nos sobre um ponto muito importante na cronologia do tempo, portanto, no espaço e no tempo, fala-nos da data de 2001 como uma inauguração de uma nova fase de controle. E de facto é verdade, tivemos o Patriot Act pelo George W. Bush, não é? Que mudou muito a visão das sociedades ocidentais. Se bem que na China já
já havia, portanto, todo um controle e vigilância digital, já estava, portanto, a evolução na China, não é? Como vamos ver mais para a frente. O autor depois passa-nos e fala-nos, Henrique Sadan, não é? Fala-nos sobre a biotransparência, ou seja, tudo o que tem a ver com a scannerização, ou seja, reconhecimento facial e vários processos de identificação pela voz, pelos olhos, pelo reconhecimento facial. Tudo isso o autor aqui faz uma descrição fantástica sobre todas essas tecnologias, que é bom nós termos olho e começarmos a estudar tudo isso. Depois o autor fala-nos aqui sobre, tem um capítulo só sobre isso, sobre o RFID, o RIFT, Radio Frequency Identification, que é o tal chip que se fala muito hoje, não é? Principalmente as comunidades religiosas falam muito sobre a implantação do chip, que teria toda a identidade do indivíduo, desde da sua identificação, cartão de identificação, ou cartão de cidadão aqui na Europa, não é? Desde o seu currículo medical, não é? De todos os seus dados medicais, desde os dados bancários, desde de tudo. Portanto, fica ali tudo, toda a informação num RIF, não é? Num RFID, implantável no corpo, não é? Na mão, ou até pode ser no cérebro, pode ser em várias partes do corpo. E aqui o autor nos fala sobre isso e depois nos fala sobre esta tecnologia com a privacidade, que é isso que nós vamos ver mais para a frente, porque é nisso que este livro é muito bom, sobre a tensão entre a tecnologia e a privacidade, que será todo o tema deste livro. Portanto, depois a internet de todas as coisas, que agora o autor descreve as tecnologias, não é? O chamado IoT, internet de todas as coisas, tudo ligado à internet. Nós imaginamos muitas vezes os eletrodomésticos dentro de casa, não é? Tudo ligado a um processo, a uma rede, nesse caso, a um Wi-Fi, uma rede, uma box, um processo. E aqui o autor diz que é muito mais vasto. Engloba desde o escritório, desde o carro, desde uma série de processos, de uma ligação completa de todas as, digamos assim, as máquinas, não é? Tecnológicas, todas elas ligadas entre elas num sistema, portanto, idêntico ao sistema da internet, não é? Funcionaria tudo no mesmo comando. O autor passa depois para a nanotecnologia, a manipulação a nível molecular, os avanços tecnológicos sobre a nanotecnologia, que de facto estão muito avançados, muito mais daquilo que nós pensamos. Só para termos uma noção, já é possível controlar completamente, por exemplo, em laboratório, já se consegue controlar, portanto, quando se faz experiências, por exemplo, ratos, não é? Pequenos ratos já conseguem ser completamente manipulados a nível cerebral, com respostas a estímulos, não é? Estímulos elétricos e várias coisas, não é? Com as novas tecnologias da nanotecnologia, que depois também vai dar origem também a uma tecnologia informática mais avançada, que vamos ver mais para a frente. Depois temos o transhumanismo, que é a mente digital, que nós vamos falar isso mais para a frente. O autor passa um bocadinho sobre o reality show, não é? O 1984 do George Orwell, os perigos da tecnologia ao serviço de um totalitarismo global. Depois o indivíduo continua com identidades individuais postas a nu pela web, muito interessante, identidades individuais postas a nu pela web, lá está o perigo das nossas marcas digitais. Depois o livro acaba com um discurso, um pequeno opúsculo de 4 ou 5 páginas sobre o discurso da servidão voluntária de Etienne de La Boétie, que eu já fiz também a apresentação do livro aqui no meu canal, podem ver, o famoso discurso de La Boétie da servidão voluntária, que este autor aqui, Henrique Sadan, pega novamente para, portanto, fazer uma comparação das tecnologias, do perigo que existe em ceder, portanto, a privacidade e a liberdade, portanto, às tecnologias, não é? Então, um dos principais catalisadores, como eu disse, que o autor fala muito, é o medo. Portanto, o medo consegue mudar completamente a mente de uma população inteira. E isto vai dar aquilo que nós chamamos o transhumanismo. Por meio desse medo, por meio do aviso de que perigos grandes podem espreitar, podem vir, podem acontecer, o ser humano, como cada vez mais está completamente cortado da parte espiritual, não é? Porque as nossas sociedades cada vez mais
são materialistas e ateístas e cada vez menos espirituais, então isso recai tudo sobre o medo e também o medo de morrer, não é? Que este é um dos principais medos hoje em dia das populações. E como as pessoas têm medo, aqui no transhumanismo, que o autor passa depois para o transhumanismo, que é a solução aqui neste mundo, vejam bem, a solução materialista, física, aqui neste mundo, passa pelo chamado transhumanismo, visto numa visão das grandes elites tecnológicas, não é? E das grandes empresas mundiais, não é? Que investigam muito e pesquisam muito sobre isso. Então temos dois tipos de transhumanismo, segundo o autor. Temos o valor do homem, não é modificado, portanto, que é o transhumanismo ao serviço do homem, mas a humanidade do homem não é modificada, antes pelo contrário. Esse transhumanismo é para curar doenças, para portanto, desfazer deficiências físicas, melhorar, portanto, a compreensão e o cálculo cerebral do ser humano, todas essas coisas. Isto é chamado, portanto, o primeiro transhumanismo, que não toca, portanto, não modifica o valor do homem. A nível ético, não modifica esse valor. E depois temos, que é, portanto, um grande especialista, defensor desta visão, é o francês Luc Ferry, que faz muitas palestras em França sobre transhumanismo e sobre inteligência artificial, e fala muito sobre isso. Uma segunda visão, que já é uma visão, que é o homem ultrapassado, o homem passa... é o sub-homem, o homem é inferior e o novo homem tecnológico é superior, que é a visão do professor da Silicon Valley, Raymond Kurzweil, que Kurzweil, nas suas palestras e nas aulas e em toda a sua vida, tem falado muito sobre esse homem, sobre-homem, que ultrapassa a condição do homem, que é o pós-homem. Por isso é que é chamado, nas teorias de Kurzweil, o pós-humano, o chamado pós-humano, quando nós deixamos o humano e criamos um humano tecnológico, por meio das tecnologias, mais avançado que o próprio homem natural. Ou seja, a natureza do homem já não interessa, o que interessa é o resultado de um sobre-humano que pode até vir a alcançar, segundo as ideias destes teóricos, não é? Alcançar a chamada vida eterna dentro de fundindo a tecnologia sobre, portanto, a parte molecular e impedir um envelhecimento das células, não é? Tudo isso, portanto, isto é preciso estudar isso tudo, mas é interessante ver esses dois tipos de transhumanismo. Então isto leva-nos à era pós-humana, não é? De Kurzweil, em que já não existe fronteira entre a mente humana e a máquina. E é aqui que eu quero falar que tem havido muita investigação sobre isso, que nós vamos ver. Portanto, os objetivos, como eu disse, a vida eterna, na condição pós-humana, várias têm sido as pesquisas, desde a Google e várias empresas que têm pesquisado sobre isso, equiparar o cérebro à máquina, e temos o famoso Elon Musk, muito conhecido, nasceu em 1971, que teve muito a ver com as tecnologias da Tesla e isso tudo. Não vou fazer agora aqui a biografia de Elon Musk, já os meus amigos sabem quem é, que tem a OpenAI, tem a SpaceX e mais outras empresas, mas uma das suas empresas que trata do transhumanismo é a OpenAI, uma organização fundada pelo mesmo, e uma secção dentro da OpenAI que tem por nome da Neuralink, que tem como objetivo, portanto, criar um cérebro muito mais avançado que o cérebro humano por meio das tecnologias. Este autor também faz pesquisas sobre carros automáticos, não é? Robôs e os tais cérebros artificiais e também componentes que são inseridos no cérebro para potenciar o cérebro humano. Portanto, isto será fundir a máquina à mente, ou fundir a mente à máquina. Muito interessante, porque têm sido feitas grandes investigações e grandes financiamentos sobre essas áreas. Tudo isso o autor aqui nos fala e depois nos explica todos os perigos à espreita de todas essas tecnologias, se não houver, digamos assim, um freio, não é? Se não houver um limite, digamos assim, posto entre o humano e a tecnologia. Porque é disso que se trata, é a tecnologia e os seres humanos. Os seres humanos criam a tecnologia, mas depois a tecnologia pode, por ela própria, ultrapassar o próprio ser humano, que é isso que é o transhumanismo, principalmente na versão de Kurzweil, não é?
que é ultrapassar o próprio homem. E com isso temos aqui três parâmetros importantíssimos, três grandes resultados deste livro. Agora, ainda tenho um bocadinho de tempo. Temos três grandes parâmetros: o fim da privacidade, o fim das liberdades individuais e a humanidade controlada. Bom, há países, que eu não vou dizer o nome, países que já existem, não é? E que há muito tempo que usam a tecnologia para fazer um controle. Este famoso país, a grande democracia oriental do Partido Único, como alguns gostam de chamar, tem por este objetivo usar a tecnologia para criar um controle na população. E isto assusta um pouco. Porquê? Porque os governos ocidentais, as elites ocidentais, digamos assim, olham para a China neste momento como se a China fosse um modelo. E isto é muito perigoso porque nós sabemos que estes países não são países democráticos, não é? Não prezem pela liberdade individual, não prezem pela privacidade, não é? E há aqui esses três tópicos, que é o fim da privacidade, fim da liberdade individual e a humanidade controlada, e vamos ver esses tópicos, os três um por um. O fim da privacidade, portanto, sempre segundo Henrique Sadan, não é? Na Vigilância Global, no seu livro Vigilância Global, Henrique Sadan nos diz que existe uma privacidade que não pode ser tocada, que é a privacidade do homem. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Alguém que está a tomar banho numa casa de banho, em casa, ou também, se for no local público, não é? Onde haja, portanto, WCs que tenham também chuveiros, não é? Isso existe em vários sítios, não é? Em ginásios, por exemplo, em vários sítios. Não pode haver, como nós sabemos pelas leis, não é? Isto não é novidade, o que eu estou a dizer, não pode haver câmaras de filmar, não pode haver sistemas de vigilância. Porquê? Porque por causa da privacidade do homem. E agora com essas novas leis que saíram na União Europeia, não é? Sobre os dados, portanto, sobre a privacidade dos dados, não é? Tem que haver tem que haver uma defesa, digamos assim, da privacidade dos nossos dados pessoais. Portanto, a nossa vida privada tem várias coisas que não pode... Bom, mas isto pode ser tudo mudado, atenção, tudo isto pode mudar. Como eu falei ainda há bocado no paradigma do medo, utilizando, portanto, certas situações, sempre pelo bem comum, não é? Sempre com base numa coisa maior do que o indivíduo, sempre que transpõe o indivíduo, uma coletividade transpõe sempre o indivíduo nesta visão hoje, não é? Principalmente na visão da esquerda, não é? Se entrarmos aqui na história das ideias políticas. E então esta privacidade corre o perigo de perder a sua privacidade, não é? Por exemplo, nós vimos agora nestas medidas, que eu não vou aqui falar sobre o que se passou, o facto de nós termos, quer dizer, certos dados nossos medicais, não é? Que acabam por ser dados nossos medicais, estamos então a perder essa liberdade, portanto, essa privacidade, digamos assim, nós estamos a perder, que era uma coisa, ninguém tem que saber a minha condição médica, a não ser um médico pessoal de família. É o único que poderá saber, e a minha família, os meus pais, ou a minha esposa, ou seja quem for. Agora, ninguém tem que saber, por ordem, porque são dados privados, dados pessoais, é a minha privacidade. Tudo isso pode acabar. Portanto, aqui este autor fala muito sobre isso. Depois, fim das liberdades individuais, vou ser rápido que ainda tenho livros para aqui apresentar. Portanto, fim das liberdades individuais, portanto, quando acaba a liberdade por causa de um controle global, não é? De um controle da comunidade, não é? De um controle global, e as próprias liberdades recuam, acabam por recuar, ou seja, toda a conquista das liberdades, a conquista democrática do Estado de Direito, tudo isso é puxado para trás para que haja e pode até dar origem, como nesses países que eu falei, a governos totalitários, não é? E o Ocidente não está em perigo disto acontecer, não está livre disto acontecer, não é? Não está livre. E por fim, humanidade controlada, portanto o autor fala-nos dos perigos do que é o controle numérico, controle tecnológico, controle digital nas populações, até onde existe a fronteira entre aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. Portanto, muito interessante aqui neste livro.
muito, muito interessante, principalmente na parte do transhumanismo, entre a mente e a máquina, não é? Até onde o homem quer ir, por exemplo, dando um exemplo, querer saber os pensamentos, não é? Imaginamos máquinas avançadas ao ponto de saberem o pensamento de cada um de nós, não é? Até onde isto tudo pode ir, não é? Digamos assim. Portanto, muito interessante. Agora, acabando o vídeo, quero aqui rapidamente dar alguns livros para acabarmos o vídeo. Alguns livros muito interessantes, portanto, que eu aconselho. Portanto, há um francês também muito interessante que se chama Olivier Rey, com E, R-E-Y, Olivier Rey, que escreve Quand le monde se fait nombre. Eu vou fazer a tradução. Quando o mundo se faz número. Portanto, Quand le monde se fait nombre, Olivier Rey. Depois, outra vez, Olivier Rey, que escreve L'heure et malheur du transhumanisme. Portanto, a hora e malheur, como é que podemos traduzir isso? Portanto, a hora má, digamos assim, não é? Do transhumanismo. Portanto, aquilo que pode ser bom e aquilo que pode ser mau no transhumanismo. De Olivier Rey. Depois temos, do mesmo autor aqui, que é Surveillance Global, Henrique Sadin, que escreve mesmo Transhumanismo. Um livro também muito bom. Vamos ver que este autor tem vários livros. Henrique Sadin, que é Transhumanismo. Eu penso que não haja tradução nenhuma em português, nem em brasileiro, acho eu, sobre Henrique Sadin, mas não tenho a certeza. Em português sei que não tem. Infelizmente não temos, não é? Depois temos, portanto, mais um livro de Henrique Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. A inteligência artificial ou o que está em jogo neste século. Portanto, Henrique Sadin. Depois temos um autor bem conhecido, Georges Bernanos, muito interessante este autor, que escreve o grande clássico La France contre les robots, a França contra os robôs. Depois temos um livro muito interessante também de Jean-François Bernstein, que escreve La philosophie devenue folle, a filosofia que ficou louca, não é? Que fala sobre isso tudo das novas tecnologias, que está a influenciar a visão filosófica do próprio homem, não é? Depois temos o livro bem conhecido, que eu já fiz a apresentação no meu canal, podem ver, de Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial. Porquê é que eu pus aqui este livro? Porque o autor, Klaus Schwab, fala-nos sobre o implante, o RFID no cérebro, tudo. O autor até chega a dizer que até 2030 é que tem que estar tudo implantado. Enfim, uma série de coisas. Podem ver o meu vídeo. Depois temos de Michel Kosinski, Inteligência Artificial. Depois temos Investigação no Mundo Digital de Jürgen Schmidhuber, que é um dos pais da inteligência artificial. Depois temos o livro do projeto Neuralink, de Elon Musk. Depois temos Tecnologia 5G Não Obrigado, de Carlos Herrero Carcedo, que escreve um livro muito interessante, Tecnologia 5G Não Obrigado. Depois temos A Era da Inteligência Artificial, Marco Ionciti, portanto, A Era da Inteligência Artificial. Depois temos Superinteligência, se algum dia os cérebros artificiais superarem a inteligência humana, Nick Bostrom. Depois temos Fundamentos da Vigilância Sanitária, Sully Rosenfeld. Este livro fala sobre o que se está a passar hoje, sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Depois temos Entenda sobre a Indústria 4G, Henrique Souza. Internet das Coisas, Renate Ramping, vou dar um bocado mais depressa. RFID, Radio Frequency Identification, de Arthur Gambi Santini. Depois temos a siliconização do mundo, novamente Henrique Sadin. Portanto, a siliconização do mundo. Depois temos Controle Global, Esquerda Globalista, China e as reais ameaças por detrás da pandemia, Christian de Rosa. Os meus colegas e amigos brasileiros sabem qual é o livro que eu estou a falar. Depois temos A Sociedade Vigiada, Cláudio Reis. Depois temos La Société du Sans Contact, também um livro muito conhecido, François Salitiel. Portanto, mais uma vez eu mostro este livro, chegamos ao fim do vídeo. Henrique Sadin, especialista na vigilância global, no transhumanismo, na inteligência artificial, em todas essas questões das tecnologias, as novas tecnologias, a privacidade, a questão da liberdade, da privacidade, com as tecnologias, tudo isso para quem quer refletir sobre todos esses assuntos. E são assuntos muito, muito interessantes que eu peço aos meus amigos para refletirem
tentarem procurar, há muitos livros sobre isso. Há alguns livros aqui em Portugal sobre inteligência artificial normal. Quando nós vamos às livrarias, na divulgação científica, temos algumas coisas. Não falam muito sobre as questões da liberdade e da privacidade, como é óbvio, não é? Mas tem algumas coisas sobre isso. Na parte também sobre, portanto, as ciências exatas, também na parte da internet, tem algumas coisas também. Já fiz também a apresentação do livro, um livro muito interessante sobre o capitalismo de vigilância, não é? Podem ver no meu canal, Capitalismo de Vigilância. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eric Sadin, Surveillance Globale, Enquête sur les nouvelles formes de contrôle. Eric Sadin, Vigilância Global, investigação sobre as novas formas de controle. Um abraço e até uma próxima.